A paz do Senhor a todos. Neste dia, quero compartilhar com você uma palavra para nós fazermos uma rápida meditação e que Deus venha falar nos nossos corações através desta palavra. A palavra de Deus encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, verso também de número 9, apenas este verso, para nós estarmos meditando nesta palavra. Uma rápida meditação, falando algumas coisas sobre este verso a qual iremos ler agora. Mateus capítulo 9, verso 9 diz: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Esta palavra que nós vamos meditar nesse dia de hoje. Esta palavra, no Evangelho de Mateus, ela vai narrar a chamada do próprio Mateus. Então nós vemos aqui que este verso ele se inicia dizendo: Jesus, passando dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: segue-me. Mateus, esse aqui falado, ele trabalhava numa coletoria, numa alfândega. Ele era cobrador de impostos para Roma. Então a função de Mateus era cobrar impostos de tudo ali. Era uma função boa, um cargo bom. Ele tinha um bom trabalho. E nós vemos aqui que esta passagem, ela diz que Jesus, passando dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. Foi uma ordem dada ali a Mateus, que ele não pensou em ninguém, em nada, pensou nele, naquilo que foi imposto para ele, naquela ordem dada por Jesus. Imediatamente, Mateus se levanta e segue a Jesus. Olhe como uma ordem dada, e a pessoa, quando aceita aquela ordem, ele toma para si aquela ordem. E este verso ele fala sobre a chamada de Mateus. Então Mateus ali, ouvindo o próprio mestre, ouvindo que Jesus lhe chamava, ele não lembrou-se do trabalho que ele tinha, ele não lembrou-se da família que ele tinha, apenas ele se levantou e seguiu o mestre. Talvez você possa estar me ouvindo e pensando: mas como ele não lembrou da família? Como ele não lembrou do trabalho? Quero dizer para você uma coisa: a chamada de Deus na vida do homem, ela já nasce no interior, dentro do homem, no coração do homem. É uma chama que ela está queimando ali dentro do coração do homem, da mulher, do jovem. Ele já tem uma certeza daquilo que ele quer, daquilo que ele vai fazer. Muitas das vezes nós erramos, pecamos, porque nós temos uma chamada para um determinado trabalho, mas nós achamos mais vantajoso fazer outros. E aquele outros que nós vamos fazer não faz parte da nossa chamada. Então Mateus, ele já tinha uma chama que ardia dentro do seu coração. Apenas estava aguardando o momento certo para pôr em ação aquele ato
vindo através da chamada, a qual disse Jesus: levanta-te e segue-me, vem e segue-me. E automaticamente ele levantou e seguiu a Jesus. Eu não sei qual é a chamada de Deus na tua vida. Eu não sei qual é a chama que arde aí dentro do seu coração. Mas uma certeza eu tenho: todos nós temos uma chamada de Deus para cumprir aqui nesta terra. Eu não nasci em vão. Você não nasceu em vão. Deus não nos colocou nesta terra para sermos apenas eu e você, Ricardo, João, Maria, Antônio. Mas Deus nos colocou nessa terra para sermos alguns Mateus, ou muitos Mateus, aquele que, ao chamado do Mestre, ele levanta e segue. E talvez você possa estar pensando: e o trabalho como que fica? E o meu sustento, e a minha família, como que vai ficar? Eu vou abandonar ele? Ou seja, o trabalho e a família? Não. Quando Jesus nos chama para uma obra dele, ele já tem provido o sustento nosso, o sustento da nossa família, a nossa proteção, a proteção da nossa família. Mas só aceita este chamado aquele que tem certeza, aquele que conhece a voz do seu mestre. O bom pastor, ele chama as ovelhas, e as ovelhas a ouvem, reconhece a sua voz, o seu chamado, e seguem eles. Aleluia. Um rebanho não é qualquer pastor que eles vão seguir. Aqueles que eles reconhecerem a sua voz e o seu chamado. Este é o segredo de uma chamada. O segredo de uma chamada na vida do homem é essa aí. É reconhecer a voz daquele que está te chamando para conduzir você àquilo que foi proposto. Um exemplo fácil. Muitas das vezes nós vemos pessoas querendo louvar, querendo cantar, querendo ser um cantor, ou seja, alguém que cante e tenha um destaque de voz. Mas o chamado dele não é para isso, não é para cantar. Não impede que você cante, que você louve, que você adore a Deus, isso faz parte da nossa chamada. Porém, muitas das vezes, o seu dom da sua chamada não é para você ser um cantor, mas para você ser um evangelista, aquele que leva a palavra, aquele que vai em busca de almas perdidas. E você sabe qual é a sua chamada. Você sabe qual é o ponto forte dentro de você. Eu me identifico com isso, eu me identifico com aquilo. Você sabe, eu sei, nós sabemos. Então a chamada de uma pessoa, ela já inicia dentro do seu coração. Porque ali dentro do seu coração tem uma chama que ela arde e te remete a algum trabalho. É esse ato, essa atitude sua que se chama a chamada de Deus na nossa vida. Talvez hoje você possa estar aí tendo um desejo de evangelizar alguém. Está tendo um desejo de fazer uma visita a alguém. Está tendo um desejo de falar de Deus para alguém. Está tendo um desejo de pegar algo e levar para alguém necessitado. Isso é dom de Deus, é a chamada de Deus que nós temos. A chamada de Deus, ela é desta forma. E para nós continuarmos esta palavra, nós vamos falar de algumas chamadas fácil de ser reconhecidas. A primeira chamada para um homem, para uma mulher, é a chamada para a salvação. A salvação da sua alma é a primeira chamada. Nós sabemos que
a constituição do homem, a construção, a formação do homem. Ela se dá no livro de Gênesis, a criação de tudo aquilo que imaginamos e foi criado por Deus. Deus criou a luz, a treva, a água, o ar, a terra, as plantas, tudo aquilo, os seres viventes, os animais. Mas nesses seres viventes a qual eu me enquadro e você se enquadra, a formação foi diferente. Deus, ele pega o pó da terra e do pó da terra ele reúne a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E para aquele monte de pó, aquele punhado de terra, eles dizem unanimemente, ou seja, numa só voz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. E formou ali, digamos que naquela formação, a Trindade formou um bonequinho, algo que poderia, dali, na continuidade, ser eu e você. Aí formado aquele boneco, ele não tinha vida. Ele não tinha movimentos. E Deus vai e sopra o seu melhor, que é o fôlego de vida, nas narinas e dá vida àquele ser, àquela criatura. E aquela criatura, ela passa a viver num local onde Deus criou para que o homem vivesse. E lhe dá uma adjutora, uma mulher para ser uma companheira dele, tirada da sua costela. E ali a palavra de Deus vai dizer que na viração do dia, Deus visitava aquele jardim e tinha um particular com o homem ali, com a sua criatura. Mas veio o inimigo da nossa alma, a serpente, Satanás, e ludibriou a mulher. Ela pecou e o seu companheiro também com ela pecou. Transgrediram uma lei, que essa transgressão se chama pecado, e foram destituídos daquele jardim onde eles estavam, onde Deus vinha ter um particular com eles. A partir daí, nós vemos que o homem passa a ter uma vida diferente. O homem é composto do corpo, que é essa matéria física, que nos leva para lá, nos leva para cá. É composto da vida que está dentro de nós, que foi o sopro de Deus, da Trindade, que nos fez alma vivente. Porém, dentro deste corpo, que vive por causa do Espírito de Deus colocado dentro de nós, que nos deu vida, existe uma alma. Existe uma alma. A alma é a fonte de todos os nossos sentimentos. A alma, através da alma, nós nos alegramos, nos entristecemos. Nós queremos ajudar, queremos prejudicar, tudo é a alma. É o sentimento nos leva a cometer isso. A alma. E quando finda-se os dias da criação de Deus na face da terra, ou seja, quando a morte bate na nossa porta, esse corpo, ele tomba a terra, e a terra se responsabiliza que ele volte ao pó da terra, ou seja, a terra. O espírito, que é a vida, ele volta a Deus, porque não é nosso, é de Deus. Este corpo é da terra, para a terra volta. O espírito foi dado por Deus, para Deus ele volta.
Que sobrou o quê? Nessa tricotomia. Ou seja, corpo, espírito e tem a alma. Essa alma não volta para Deus, porque a alma é o sentimento nosso. Essa alma, a terra não quer ela, porque não faz parte da terra. Porque o que faz parte da terra é o nosso corpo. A alma, ela segue o juízo. Se o juízo dela for bom, herdará o reino dos céus. Se o juízo dela for ruim, aí fica uma questão para ser falado. Se ela não vai ao céu, não tem outro lugar a não ser o inferno. É o destino. E a primeira chamada para o homem é a salvação da sua alma. Porque essa prestará conta. O corpo não vai prestar conta, porque para o pó da terra, ou seja, para a terra, ele retorna. O espírito não presta conta, porque veio de Deus, e Deus é puro, é limpo, volta para ele, o Pai, para Deus. Agora, a fonte de sentimento, que nos faz ser bom ou mal, essa que se chama alma, dará conta. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 11 e 28, que é a primeira chamada que eu tenho falado, que é a chamada para a salvação. Mateus 11, 28 diz: Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Esse descanso para a vossa alma é que se chama salvação. Porque uma alma salva, ela encontra descanso. Uma alma perdida não vai encontrar descanso. Então a primeira chamada que nós temos, que é atentar, que estar atento, é a chamada para a salvação da nossa alma. E para isso, Jesus está dizendo, como disse para Mateus. O que foi que ele disse para Mateus? E chamando Mateus, disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Quer ter salvação para a tua alma? O Mestre, que se chama Jesus Cristo, está dizendo para mim e para você: segue-me. Abre mão de tudo que você tem e segue-me. Assim você encontrará descanso para a tua alma. É isso que nós buscamos. A nossa vida está se iniciando na terra, porque do pó da terra nós fomos formados. Mas ela não vai findar aqui na terra. Ela tem uma consequência. Ela tem mais dias a ser vivido. E esses mais dias são muitos, incontáveis, porque eles se chamam eternidade. Aleluia. E Jesus está dizendo: segue-me, porque Ele tem uma eternidade de bênção, de descanso para a nossa vida, para a nossa alma. Mas você precisa tomar uma atitude, como tomou Mateus, ouvindo a voz do Mestre: vem e segue-me. No mesmo momento, Mateus levantou-se, deixou tudo para trás e seguiu ao Mestre. Porque Mateus sabia que ele tinha uma alma, e essa alma precisava de paz e de salvação. Esse é o primeiro chamado. O segundo chamado, vamos lá para o livro de Efésios. Vamos no livro de Efésios, capítulo de número 5. Vamos ver o que diz Efésios, capítulo de número 5 e verso de número 1. Efésios, capítulo de número 5 e verso de número 1. Esse segundo chamado é o chamado para a santidade.
Se você já aceitou a Cristo, se você aceitou o primeiro chamado e se levantou e seguiu a Jesus, porque você quer a salvação da tua alma, existe umas consequências que nós temos que estar vivendo e fazendo e participando. É um processo. A primeira é a chamada para a salvação, aceitar Cristo para a salvação. Da segunda é a vida que nós vamos vivendo. Ele requer de nós santidade. O que é ser santo? É ser separado. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos seres de outro mundo. Ou seja, nós somos de uma esfera diferente deste mundo. Porque a vida neste mundo ela é passageira. Mas como eu já disse, a vida nossa, que nós não somos daqui, ela tem o nome de eternidade. Onde é que você vai passar a sua eternidade? Onde você vai morar a sua eternidade, gozar a sua eternidade? Vai depender deste chamado. Chamado à santidade. Chamado a ser separado das coisas que desagradam a Deus. É isso que Ele quer de mim e de você. Efésios capítulo de número 5, verso 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como que eu posso ser imitador de Deus se eu não viver em santidade? Se Deus ele é santo, se Deus ele é separado, Deus é como a água e o óleo, não se misturam. Assim devemos ser nós, por mais que estejamos juntos no mesmo recipiente. Esse recipiente se chama Terra, planeta Terra, o mundo que vivemos. Nós estamos juntos, a água e o óleo. Mas a santidade significa separação. Por mais que você misture a água e o óleo, ou o óleo e a água, você vai misturar. Quando você para, há uma separação. A água para um lado e o óleo para o outro. Ou seja, o óleo fica suspenso e a água por baixo. Mas não se misturam. Isso se chama separação. Isso se chama santidade. É só dessa forma que esse chamado ele pode ter efeito na nossa vida. Chamado a santificação, chamado a separação. Então o primeiro chamado é a salvação. O segundo chamado é para a santificação. Porque a palavra de Deus ela diz assim: sem santificação, ou seja, sem separação do mundo pecaminoso, nós não veremos a Deus. E eu pergunto para você, Deus ele está no céu ou está no inferno? A resposta é simples e óbvia. Deus está no céu. Mas a chamada para a santificação é para isso. Porque esse verso diz que sem santificação, ninguém verá a Deus. E para ver a Deus, nós temos que ir para o céu ou estar na presença dEle. Estar na presença dEle para irmos ao céu. Porque lá onde Deus está. E se a palavra está dizendo que sem santificação ninguém verá a Deus, é porque nós estamos separados de Deus por causa do pecado. É uma divisão. E nós não iremos ao céu, por isso nós não veremos a Deus. Aleluia. Preste bem atenção nesta chamada. Chamada da santificação. Porque sem ela, nós não veremos a Deus. Ou em palavras diferentes, sem a santificação não haverá salvação para a nossa alma. Seremos condenados. Seremos condenados. E não é para isso que Deus nos chama. Então a primeira chamada é para a salvação.
A segunda, para a santificação. Mas também nós temos a terceira chamada para a nossa vida, que é a chamada da misericórdia. Chamada para sermos misericordiosos. Então nós vemos que tudo que vai acontecendo na nossa vida é como uma engrenagem. Vai se juntando aqui, unindo ali para rodar, para fazer movimentar uma máquina, um corpo. Assim somos nós. Nós não temos um rim por acaso, não temos um fígado por acaso. Um depende do outro. Um depende do outro. E assim nós vamos vivendo. E nós sabemos que esta engrenagem ela tem que funcionar. Ela tem que funcionar. Então nós estamos aqui neste verso de Lucas, capítulo 6, verso 36, que vai dizer assim: sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Ou seja, se compadeça de alguém, seja misericordioso com alguém. Essa é a terceira chamada, que ela vem acompanhando a salvação, a santidade. Você parte para ser misericordioso, porque você vê a necessidade de alguém e se compadece. A quarta chamada, nós vamos ver que ela está no livro de Romanos, capítulo de número 12. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 12, verso de número 12, que vai dizer assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Então, a quarta chamada é para nós sermos pacientes, para nós aprendermos a esperar. A palavra de Deus diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Eu não sei o que você tem buscado, não sei qual é a sua necessidade, mas Deus está dizendo para nós neste dia: sede paciente. Sede paciente. Que na hora certa, no dia certo, eu entro com providência na tua vida. Então, as dificuldades, muitas das vezes, nós precisamos aceitá-la, não aceitar por querer uma dificuldade, mas pela confiança que nós temos que aqueles dias difíceis, eles findarão. Aqueles dias difíceis terão fim. Mas nós temos que crer que o Deus que nós servimos, Ele está cuidando de nós. Então, a quarta é para nós sermos pacientes. Agora, para nós concluirmos esta palavra, Mateus 7, verso de número 21, Mateus 7, verso de número 21 diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Qual que é a última chamada? A última chamada que nós temos aqui, que fala conosco aqui. Qual é a última chamada? Nosso fundo musical ele parou, mas a conclusão nós vamos fazer. A primeira chamada que nós falamos foi a chamada da salvação. A segunda chamada foi a chamada da santidade. A terceira chamada que nós falamos foi a chamada para nós nos compadecermos, para sermos misericordiosos. A quarta, para sermos pacientes. A quinta chamada agora, para nós finalizarmos, para nós fazermos a vontade de Deus. É isso que está
em Mateus capítulo 7 e verso de número 21, a qual eu li. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitas das vezes nós estamos agindo de acordo com os chamados. Ou seja, nós estamos enquadrados no chamado da salvação. Nós aceitamos este chamado, levantamos e seguimos a Jesus. Nós estamos nos esforçando, nos mostrando em ato de santidade. Nós estamos sendo pacientes, sendo misericordiosos. Mas às vezes pode faltar na minha vida, na sua vida, fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na minha vida e na sua vida? A vontade de Deus na nossa vida, nesse dia, é que haja mudança na nossa vida. É que tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós ouvimos, nós venhamos a colocar em prática. Não basta sermos apenas ouvintes, não basta apenas nós sermos conhecedores, mas temos que fazer a vontade do nosso Pai. Vamos só ler Mateus 5 e 48, nós já vamos encerrar e fazer uma oração. Mateus 5 e verso de número 48, ele vai dizer assim: sede, pois, vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Isso se chama mudança, chamada para mudança. E só faz a vontade de Deus aquele que tem uma mudança de vida. Então que você venha, a partir de hoje, ter uma mudança na tua vida e venha fazer a vontade de Deus, que é o nosso Pai. Este é o chamado para a nossa vida. Mateus teve um chamado. Jesus passou, viu ele assentado na alfândega e disse: segue-me. Ele levantou e seguiu. E hoje, esse mesmo Jesus está dizendo para mim e para você: segue-me, segue-me, que o que eu tenho para você ninguém tem. Eu tenho para você mudança, eu tenho para você transformação e eu tenho para você uma vida eterna. É só através de Jesus que nós alcançamos a vida eterna. Amém? Deus abençoe o teu dia. Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe o teu ano, Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu trabalho, onde você colocar a palma da tua mão, a planta do teu pé, que Deus te dê por herança e que tudo vá bem na tua vida e na tua família. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração e já estaremos encerrando esta palavra deste dia. Soberano eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito, Pai, em nossa vida, Pai. Eu quero pedir, Pai, neste dia, Pai, a qual, meu Deus, o Senhor colocou esta palavra no meu coração, Pai, que nós venhamos, meu Deus, a ouvir, Pai, ter os ouvidos atentos, Pai, a uma chamada tua, Pai. Quando tu disser para nós, segue-me, Pai, que nós venhamos fazer, Pai, como tem feito, como fez Mateus, levantar, Pai, meu Deus, rapidamente seguir a Ti, Pai, porque só Tu, meu Deus, tem o melhor para a nossa vida, e esse melhor se chama salvação e a eternidade junto de Ti. Sê conosco em tudo, Pai, é o pedido que eu te faço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.